Agora sim. Fala, galera, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Entre Linhas. E o nosso assunto de hoje, né, sobre essa Suprema Corte, segundo o ex-presidente, uma Suprema Corte acovardada, né, e para ele nunca deu nada, sempre ajudaram ele. Mas foi o assunto dessa semana passada, com prisão do deputado Daniel e com vários assuntos. Depois fomos para a Câmara para aceitar ou não a prisão. Mas primeiro, então, vamos aqui dar as boas-vindas aos nossos dois convidados, Gustavo Paim e Kleber Benvenu. Vamos pelo Kleber Benvenu primeiro, que já está com o microfone aberto. Depois passamos para o Gustavo Paim. E também acho que dá para nós começar falando sobre como é que foi a rodada do Brasileirão nesse final de semana. O pessoal aí já está entrando na live, acho que também vai gostar um pouquinho sobre esse assunto aí, que foi uma boa rodada, eu acho. Mas um assunto mais quente do que o STF ainda, esse aí, tchê. Mas aí nós vamos ter divergência na sala, tô achando, Luiz, nesse assunto aí. STF ou VAR, só o tempo de... Kleber, tá com a palavra aí para dar as considerações iniciais aí. Joia. Bom, Luiz, primeiro, obrigado aí pelo teu convite para estar aqui nessa segunda noite. Que bom ver aí o teu ativismo, né? O teu ativismo há tanto tempo e amadurecendo, né? Eu sou um pouco, Luiz, eu que já fui da juventude partidária, né? Tô desfiliado da vida partidária já de muito tempo, desde que eu decidi abrir minha empresa. Muito tempo, tinha cabelo ainda. Mas eu lembro que muito cedo, Luiz, eu li aquela história que o me fugiu o nome da figuraça, daqui a pouco me vem, que perguntaram para ele o que tu diria para os jovens, né? Qual seria a tua grande dica para um grande escritor, meu Deus do céu, me fugiu o nome dele, vários livros publicados, já vai me vir. Mas enfim, aí perguntaram para ele o que tu diria para os jovens, qual a grande dica para os jovens enfrentarem a vida. Daí ele disse assim: envelheçam, né? O que ele está dizendo ali? A dica dele é: fiquem maduros, tomem decisões certas, né? Então, nesse sentido, não que tu seja um velho, mas tu é um jovem com a cabeça no lugar, que pensa do jeito certo, que pensa na direção certa e que tem mostrado liderança. Não estou fazendo aqui nenhum agrado pelo convite, é só constatar aí teus números, teus seguidores, a tua liderança na juventude progressista, né? Então, quero te cumprimentar, e tu trazes em cima da marca um tema importantíssimo do Brasil, da democracia. Eu vi semana passada, até coloquei nas minhas redes sociais, muitos políticos querendo o conforto de dizer: temos assuntos tão mais importantes para discutir, reforma tributária, reforma administrativa, estradas, Covid. Evidente que tudo é importante, mas este assunto também é importante, importantíssimo, porque tratava e trata ainda, porque vai continuar repercutindo, do centro da organização do Estado Democrático Brasileiro. Não era um assunto de menor importância. O deputado Daniel, esse é um brucutu qualquer, nem conheço direito, mas o que o assunto em torno dele envolveu, com uma decisão da Suprema Corte do país, mandando prender um deputado por coisa que ele disse, é disso que se trata. Isso é um precedente de uma gravidade internacional, né? Não é assunto de menor relevância, né? Muitos deputados não queriam era votar, né? Não queriam se posicionar, porque não souberam distinguir a validação das opiniões que o deputado eventualmente tinha e o modo dele agir do que estava por trás disso, né? Que aí o Paim é jurista e especialista, conhece muito mais do que eu, mas eu me lembro das lições lá de Direito Constitucional 1 ou de Direito Processual Penal 1. O cara não pode ser a vítima, o autor da ação, o denunciador e o julgador. Isso aí nunca vai acabar num lugar bom. Então, e aí se abre, e já não é o primeiro precedente, e por acaso é um precedente contra as mesmas correntes de pensamento, e por acaso é um precedente de censura de opinião que algumas big techs estão adotando também. Opa, como é que isso não é importante? Então, caras como tu, como outros que estão aí emergindo como líderes de opinião, tem que tratar disso, sem dúvida, porque isso tem a ver
com os nossos próximos anos, com a liberdade de expressão, com o ambiente livre das redes sociais. Então, isso é importante. Então, caro amigo, te cumprimento aí, estou aqui para contribuir, feliz de estar aí contigo e com os teus, e vamos conversar um pouquinho e aprender aí com vocês também. Perfeito, Kleber. Eu que agradeço, né, a presença de vocês, terem aceitado esse convite. E antes de passar aqui para o Painha, deixa eu puxar um comentário aqui. Carol, que é aluna dele, ou ex-aluna dele, também não está gostando muito de começar o assunto com futebol, né? Ela que é colorada também, acho que não gostou desse início de live. Tá com a palavra aí, meu advogado, Gustavo Paim, professor. Um prazer, muito obrigado pelo convite, Luiz Vicente, para tratar de um tema tão importante, na presença de um amigo já de longa data também, fomos colegas de juventude progressista. Eu sigo no Progressistas, o Kleber não mais, mas ambos também deixamos a juventude já faz algum tempo. Mas estava vendo o Kleber falar sobre envelhecer. Tem gente que não gosta de envelhecer, né? Mas a alternativa a não envelhecer é pior. Então vale a pena envelhecer, acho que é algo que todos nós gostaríamos de... É o Nelson Rodrigues, tá? Só para eu não me esquecer. Nelson, li toda a obra dele e me esqueci do nome do outro. E quando tu estava falando na citação do Nelson Rodrigues, estava lembrando um livro do Cícero. O Cícero tem um livro sobre envelhecer também, envelhecer com dignidade. A importância de envelhecer. Então, pelo menos é uma alternativa muito melhor do que a outra, que é não envelhecer, né? A gente sabe o que gera isso. E não me importo de começar sobre futebol, não me importo sobre a rodada, acho que é um assunto, quando a gente fala da decisão do Supremo Tribunal Federal, o jogo Inter e Flamengo e a questão do VAR, eu acho que a gente está com um assunto em linhas diferentes, mas com resultados muito parecidos, com termos de injustiça e de o caráter que isso tem muito deletério. E eu acho que até vale a pena essa provocação, Vicente, porque... o Kleber entrou bem, a questão de corrente de pensamento e essa análise do Supremo Tribunal Federal. Não é porque fazem com os nossos adversários, se está errado, que a gente deve comemorar. Que amanhã ou depois fazem com a gente. E aí a gente não pode mais comemorar. Acho que vale tanto para o STF quanto para o VAR. A gente tem que realmente combater os erros e mostrar os caminhos corretos. E aí a gente entra nesse assunto do Supremo Tribunal Federal. O Kleber tratou o deputado como um brucutu. Eu diria que o problema, talvez, desse caso é que as pessoas acham que o posicionamento que tu faz é ser favorável ou contrário às manifestações do deputado ou ao deputado em questão. E não é isso. Definitivamente não é isso. A forma, o conteúdo, tudo que ele fala está errado. E para mim é muito tranquilo dizer isso. Agora, isso não significa que o Supremo Tribunal Federal possa, em relação a ele, agir como ele agiu. Mas mais do que isso, o Supremo Tribunal Federal agir é uma gravidade. O parlamento legitimar o que o Supremo Tribunal fez com o poder legislativo, isso para mim é de uma gravidade ainda maior. E parece que não se deram conta. Não, mas é um ponto fora da curva. É o caso deste deputado Daniel. Não, meus amigos. Uma decisão de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, o pleno do Supremo Tribunal Federal, convalidado pelo plenário da Câmara dos Deputados, não é um ponto fora da curva. Não é um caso isolado. É um precedente de uma gravidade bárbara. E a gente pode entrar em dois pontos. Primeiro, entrar no conteúdo das falas. Eu não vou nem entrar no conteúdo das falas. Tem imunidade parlamentar? Não tem imunidade parlamentar. A imunidade material tem limite? Não tem limite. Eu vou superar a questão da imunidade parlamentar. Vamos imaginar que ele não tivesse a imunidade parlamentar. Vamos imaginar que a imunidade parlamentar não se aplicasse ao caso dele, porque ali teria crime flagrante que poderia blá, blá, blá. Eu acho que esse assunto era importante, debater a imunidade parlamentar. E acho que ela tem que ter uma extensão maior do que a gente está dando a ela, porque isso sim protege quem nos representa. Eu não sei quem é o deputado Daniel, pouco me importa o que ele falou. Ele está lá representando cidadãos do estado do Rio de Janeiro, que o elegeram, pelo princípio da proporcionalidade, como um representante. E não apenas dos eleitores dele, não me interessa quantos votos ele fez. Ele representa, junto com o conjunto dos deputados federais do Rio de Janeiro,
todo o eleitorado do Rio de Janeiro na Câmara dos Deputados. Isso é importante de tratar. Mas vamos superar a questão da imunidade parlamentar. Vamos imaginar que ele tenha extrapolado e a imunidade parlamentar não escude o conteúdo das falas que ele fez. Tudo bem. Vamos para um outro ponto. Pode o judiciário instaurar um inquérito de ofício? Isso é primeiro semestre de uma faculdade de Direito. Quando a gente vai estudar sobre jurisdição, a gente vai ver o princípio da inércia da jurisdição. Introdução ao estudo do direito. Introdução ao estudo do direito, introdução ao estudo do processo, introdução ao bom senso. A jurisdição ela só atua quando provocada pelo princípio da inércia. Então, o judiciário ele não atua de ofício. Agora, imagina um ministério, um ministro que se diz a vítima, instaura um inquérito de ofício, investiga e julga. Me manda para ele é o investigador, ele é o julgador. É óbvio que está errado. Mas vamos. Isso para mim é insuperável, não tem nem como pensar isso, mas vamos imaginar que alguém entendesse, enfim, viesse de um direito de outro planeta, porque isso aí não é uma norma brasileira, né? A norma da inércia da jurisdição é um princípio da história do processo. E aí a gente vai entrar no conteúdo. Ah, não, mas foi flagrante ou não foi flagrante? Era um vídeo que estava gravado. Isso é flagrante? É evidente que não é flagrante. O crime é afiançável ou inafiançável? Há quem diga, não, é um crime contra a Lei de Segurança Nacional. E gozado, quem diz isso, diz que a Lei de Segurança Nacional é absurdamente inconstitucional. É uma lei de 83, a gente sabe o período que a gente está falando. Todo mundo que sempre foi contra a Lei de Segurança Nacional agora diz que é crime inafiançável porque é um crime previsto na Lei de Segurança Nacional. Sabe que essas incoerências fazem muito mal para todos nós. E aí quando falam que esse assunto não é relevante, dada a Covid, que é um assunto relevantíssimo, dado uma série de fatores aí importantes, a gente está falando sobre democracia. E talvez muito do que o Brasil viva, e muito do que a política brasileira viva, é porque nós não damos bola para a democracia. Nós não damos bola para o sistema representativo, para o sistema eleitoral. Nós não damos bola para como as pessoas são eleitas, de que maneira elas exercem o mandato e que nos representam e a forma como nos representam. Nós não damos bola, e a Carol estava aí, foi minha aluna de Direito Eleitoral, nós não damos bola para o direito eleitoral. E direito eleitoral, vou dar um conceito bem simples de direito eleitoral. Direito eleitoral, ele só prevê que o resultado das eleições represente a vontade livre e soberana do conjunto dos eleitores numa eleição periódica, sem vício, sem mácula, sem fraude. A gente não estuda isso na faculdade. Como é que a gente quer ter uma democracia sólida e madura se a gente não estuda os conceitos básicos da nossa democracia? Esse assunto é muito importante e acho que aqui a gente tem muita coisa para falar melhor do que futebol. Futebol deixando para quinta-feira. Não tenho dúvida que o Inter fará a sua parte e não tenho dúvida que o São Paulo vai honrar a justiça no Morumbi e nós teremos o Inter tetracampeão. Tá bem. Quando eu perguntei, né, sobre essa rodada e justamente para falar sobre o Inter, né, porque o jogo do Grêmio ninguém nem quis ver, um jogo sofrível, onde o gol da vitória foi do Tassiano. Então, pelo amor de Deus, tem que ter sido um jogo. Mas nem não quis ver, não passou em lugar nenhum. Eu escutei na Rádio Pachola esse jogo aí. Eu não quis nem escutar na mídia normal. Tu vê que tu tem, e aí importa de novo também, todas as sessões do Supremo Tribunal Federal transmitidas pela TV Justiça, sob publicidade. Imagina, a Suprema Corte, a Corte em tese constitucional brasileira, com transmissões ao vivo. Uma vez perguntaram para o ministro Marco Aurélio se a transmissão ao vivo da sessão do Supremo Tribunal Federal fazia com que melhorasse a qualidade das decisões. E ele respondeu, a qualidade das decisões eu não sei, das gravatas, sim. Então vira meio que uma espetacularização e um jogo de futebol, com tudo isso que tem acontecido com o VAR, praticamente um jogo sigiloso. Não passou em nenhuma emissora de televisão, algo que são tempos modernos que a gente vive. O Matheus Aires passou por aqui, mandou um abraço para nós, nosso secretário de Mobilidade. Grande abraço, Matheus.
E eu quero saber também, antes de eu fazer meu comentário, se o Matheus estiver na live ainda, ele responda ali quem que é o próximo ministro do STF, por causa que aqui nós temos 3 advogados, então os 3 podem fazer concurso, ser juiz e depois chamado para... Nem precisa ser juiz, né? Nem Não precisa ser juiz. ser nem formado em direito, já tivemos militares, inclusive negados, já tivemos médico uma vez negado também. O que precisa, e aí é mais difícil, é notório saber e reputação ilibada. Olha, tem gente que está confiante que nem o Painho. Isso precisa em tese, porque às vezes nem precisa e eles viram mesmo assim, né? Os requisitos são esses. Não tenho dúvida que nós 3 aqui temos e muitos que lá talvez estejam. Enfim. Até Luiz, esse... não, eu só vi aí o Major Sokol lá de Casca, de minha origem. Hoje ele não está mais lá, também está na audiência aí. Eu só queria, antes, Luiz, se eu posso fazer só um comentário sobre o que o Paim disse. Claro. Ainda para ficar um pouquinho, né, não no juridiquês, mas enfim, né, mas na organização jurídica, porque é um troço bem, eu falei até nos meus comentários na Band, tentando traduzir um pouco, outra regra brasileira lá que a gente aprende, tu vê, nós só estamos falando, eu e o Paim, eu mais ainda, porque eu não exerço mais a atividade jurídica forense hoje em dia, né, o direito ficou como um legado, uma bagagem intelectual, mas pela qual ainda me interesso até hoje, por isso que eu estou me reportando lá às aulas de introdução, mas é que esse é o caso, né? A gente fala sempre que a lei é uma regra geral, ela não pode ser uma regra específica. Bom, se é uma regra geral, tu aplica aquele mesmo tipo legal para diferentes hipóteses e tem que parar em pé. Então, veja, a presidência da República também é uma instituição, hoje personalizada no Bolsonaro, ontem no Temer, anteontem no Lula e na Dilma. Sob esse pretexto da Lei da Segurança Nacional ou de outros crimes, entre aspas, de opinião, se nós fôssemos levar ao cabo essa mesma regra geral, tal qual foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, as ofensas, as ameaças que tem sofrido o presidente Bolsonaro nos últimos anos, concordemos ou não com elas, olha, da oposição, PT, pessoal, tinha que ir todo mundo para a prisão algemado. Mas, sobre o próprio STF, durante o mensalão, o que foi dito foi algo de muito mais violento do que fez esse deputado Daniel. O MST tentou lá no ano invadir a sede do STF. Pergunta se alguém foi preso. Ninguém. Então, que regra geral é essa que só se aplicou neste caso e não se aplicou para outros? Então, é algo absolutamente esdrúxulo. Para mostrar o quê? A questão não é jurídica, né? Nós estamos falando aqui, evidente, do jurídico. A questão é política. A questão é que há um jogo político por trás disso tudo, inequivocamente, né? De inibição de opinião, né? De um grupo que está no poder do judiciário ou de alguns segmentos que ficaram ofendidos com a opinião, ofendidos com o ataque e que usaram de maneira arbitrária o poder da sua caneta, né? É disso que se trata. Agora, se nós formos legitimar que a Suprema Corte do país haja sempre que se sentir ofendida em algum dos seus membros por ressentimento, por revanchismo, por briguinha pessoal com um deputadinho do Rio de Janeiro, onde é que nós vamos parar? Aí sim isso aqui vira uma republiqueta completa. E digo isso até em defesa do papel que possa ter a própria Suprema Corte, porque isso desconfigura a sua despessoalização como instituição e torna um conglomerado de vaidades pessoais. E qual é o problema do precedente? Por que eu falo de novo de política? Porque este precedente de uma prisão em flagrante, como disse o Paim, em virtude de um vídeo gravado na internet de um deputado grosso, mas está lá dito, preso, gera um precedente para quê? Para que os deputados simplesmente passem a se cuidar das críticas que forem fazer em relação ao STF. Hoje até alguns amigos, quando eu botei, Luiz, aqui nas minhas redes, o card, cuidado para não ser preso. Percebe? É uma brincadeira.
mas de fundo tem isso, quer dizer, quando um ou dois, já não é só um, né? Tem lá o Luiz Eustáquio preso, jornalista. 1, 2, 3 presos por opinião, o troço passa a ficar meio perigoso, meio grave. Por isso que é o precedente. Não se brinca com liberdade de opinião. E acho que foi isso que se fez com essa decisão e principalmente com a decisão da maioria dos deputados. Perfeito. E isso que tu falou tem muito a ver com o que eu quero trazer, até para fazer esse link que eu quis fazer logo no início, em relação ao futebol, ali, em relação ao VAR do Inter. Uma das coisas que os colorados reclamaram bastante nas redes sociais foi que o Rodinei levou o vermelho direto, mas naquele Grenal, num lance muito parecido, o Cortez levou só um amarelo. Então nós temos dois lances muito parecidos e o mesmo árbitro, ele decidiu de forma diferente. E isso também se aplica no STF, quando a gente olha isso aí, onde, dependendo de quem é a pessoa, o STF julga de uma maneira, dependendo se for outra pessoa, o STF ele é mais brando. E falando em imunidade parlamentar... do Cortez, tiveram outros 4 ou 5 casos iguais, com o mesmo árbitro e um único caso expulso. Aí alguém perguntou, mas vendo o lance no VAR, não teria que... como não expulsar? Era simples, era só o Rodinei com a camisa do Flamengo que não expulsaria. Assim como também tem vários lances onde a bola bateu na mão do jogador do Grêmio, foi pênalti, e contra o Grêmio não foi pênalti. Mas isso entra nessa mesma seara que eu quero dizer, que dependendo de quem é o autor, a justiça, no caso ali o VAR, ou no caso o STF, com os deputados, com os políticos, age de uma maneira dependendo de quem for. E aqui, falando sobre imunidade parlamentar, eu trouxe uma doutrina que eu acho muito interessante. Eu vou pedir a licença para fazer a leitura sobre o que está escrito no livro sobre o que é a imunidade parlamentar. Abre aspas. A Constituição Federal prevê serem os deputados e senadores invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Artigo 53, caput, da Constituição Federal. No que a doutrina denomina imunidade material ou inviolabilidade parlamentar. A imunidade material implica subtração da responsabilidade penal, civil, disciplinar ou política do parlamentar, por suas opiniões, palavras e votos. Explica Nelson Hungria que nas suas opiniões, palavras ou votos, jamais se poderá identificar por crime do parlamentar qualquer dos chamados crimes de opinião ou crimes da palavra, como crimes contra a honra, incitação a crime, apologia de criminoso, vilipêndio oral a culto religioso e etc. Pois a imunidade material exclui o crime nos casos admitidos. O fato típico deixa de constituir crime porque a norma constitucional afasta, para a hipótese, a incidência de norma penal. E isso está no livro do professor de Direito Constitucional Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes que escreveu isso. É só eu que estou travando aqui ou... Acho que é tu. Acho que tu está travando um pouquinho. Perfeito. Mas conseguiram escutar a citação que eu peguei? O livro é do Alexandre de Moraes. Ele fala sobre a imunidade parlamentar, onde ela exclui o crime de opinião. E nesse caso que a gente viu semana passada, ele fez o contrário do que ele ensina para os alunos dele. Teve um ex-presidente que esqueçam tudo que eu escrevi, né? Hã? Teve um ex-presidente da República que disse esqueçam tudo que eu escrevi. Também tem um ministro que diz escrevam tudo que eu escrevi. Aí o país citou um ponto, Luiz, que tem a ver com isso que tu está dizendo, quer dizer, a imunidade parlamentar de opinião não é para proteger o deputado, né? Esses dias uma jornalista me questionou nas redes, mas Kleber, se o deputado fez a lei, ele tem que cumprir a lei, então se está na lei, não pode falar da lei. Não, só um pouquinho. E se alguém algum dia quiser mudar a Constituição, como é que faz? Se não puder contrariá-la,
Vai preso, então, não pode mudar. Está tudo errado e não muda nada. Percebe? A imunidade de opinião de um parlamentar é em proteção à sua liberdade legislativa, à sua liberdade de construção social, à sua representação, como vocês disseram. Então, em última análise, é um direito constitucional do povo, por meio de seus representantes. Então, o cara tem que poder falar, inclusive, bobagem. Eu, se fosse por critério pessoal e de divergência de opinião, prenderia uns quantos que estão ali, né? Por exemplo, comunismo, né? Comunismo, eu acho que se trata de um crime, né? Defender o comunismo é defender um crime em 2021. Ao lado do nazismo, do racismo, o comunismo se inscreve. E se pior. E se legitima isso, olha, se bobear até como uma coisa bonitinha aí, moderninha, né, no universo, dá uma pintadinha no cabelo, fica legal falar que é comunista, né? Então, veja, e acho que tem que deixar falar, né? Agora, e aí vamos prender, vamos criar no Brasil esse tipo de patrulha de opinião? Isso é anos e anos de retrocesso, e o que mais me admira é que democratas de verdade tenham se rendido a um sentimento corporativo da casa, né, que às vezes impera. Democratas históricos permitiram que isso acontecesse. E, de novo, vocês disseram bem, não é sobre o Daniel. Eu não quero saber quem é o Daniel. É sobre democracia. É disso que se tratava esse voto, né? E é esse precedente que se abriu. Não brinquem que semana que vem, e aí não mais o STF... Se preparem para isso, STJ, já tem indícios aí, tribunais regionais, vão começar a ter a liberdade de decidir do mesmo modo, né, em virtude do precedente que se abriu. E aí, daqui a pouco, pronto, está feito o estrago. Por isso que com essas coisas não se brincam, né? E nesse caso, você brincou feio com a liberdade de opinião dos parlamentares. Né? Eu puxei aqui esse comentário aqui do Vitor Barreto, nosso jovem aqui da Juventude de Porto Alegre, porque é muito importante, e eu comentei muito sobre isso nessa semana nas redes sociais. Graças a Deus, né, nossa bancada do PP gaúcho, ela foi unânime em votar contra o STF fazer essa balbúrdia que fez, rasgar a Constituição, e também com o apoio do nosso senador Heinz, que sempre se posicionou contrário à prisão. Porque, como o Kleber falou, como o Paim também comentou, não se tratava de estar votando sim ou não para prender o Daniel, se tratava de votar sim ou não para o STF rasgar a Constituição. Era essa a votação. Isso que aconteceu. O STF rasgou a Constituição em 1000 pedaços, e até deixa eu puxar aqui um outro... Como é que é? Um tweet que eu fiz, ó. Eu fiz um tweet também essa semana falando. Agora eu entendi, né? Porque nós, quando estudamos direito, assim, o Brasil é o país que mais tem emendas à Constituição. Daí eu tuitei. Agora eu entendi o porquê termos tantas emendas à Constituição. É pelo tanto que rasgam ela. E a Constituição está sendo rasgada várias vezes nos últimos anos, de diversas formas, como, por exemplo, quando foi no impeachment da presidente Dilma. Quando acontece o impeachment, na mesma hora tu fica impedido de ir para uma próxima eleição. Tu tem teus direitos políticos cassados também. E aí chegou lá na sessão do Congresso, o presidente do STF dividiu isso. Primeiro foi votado impeachment e depois colocaram se ela ia ficar inelegível ou não, sendo que isso é claro na Constituição. O STF ele tem que agir onde não é claro, onde precisa interpretar. E é mais do que isso, né? Porque, na verdade, pouco importa o conteúdo da decisão do impeachment. Ele incide, quem é afastado pelo impeachment, incide na lei da ficha suja. E a lei da ficha suja claramente traz ali as consequências de inelegibilidade por 8 anos após o fim do mandato, que teria sido, até o final do mandato, que teria sido cumprido se não tivesse sofrido impeachment. Então, é uma consequência legal, independentemente do conteúdo da decisão, ela incide naturalmente na lei da ficha limpa, que também, a lei complementar da 135, que muda a lei complementar 64 de 90, a lei das inelegibilidades, e traz isso como uma consequência absolutamente normal. Aconteceu,
incide na inelegibilidade da lei da ficha limpa. Então, são essas construções que se fazem por casuísmo, com nome e sobrenome. O Kleber estava falando, quando a gente fala em lei, a gente está falando em algo abstrato. A gente sabe que tem muitas leis com nome e sobrenome, mas as leis não deveriam ter nome e sobrenome. E a gente não deveria analisar ela com base no nome e no sobrenome. A gente tem visto muito isso no judiciário. E o grande problema, e aí cabe a nós, enquanto sociedade, e de novo, voltando ao futebol, o Inter e o Grêmio acho que dão um exemplo muito claro em relação a isso, é que muitas vezes, quando fazem isso com o meu adversário, eu comemoro. E isso, de alguma maneira, gera quase que um direito do meu adversário, quando fizerem com o meu time, comemorar. E assim a gente vai numa bola de neve que rasga a democracia, que deixa de se dar conta da importância que isso tem para a democracia. A gente, de novo, não está falando do Daniel. E mesmo que nós superássemos a questão da imunidade parlamentar, e eu concordo com o Kleber, acho que a imunidade parlamentar ela tem uma grande razão, concordo com o que Alexandre de Moraes escrevia, tem uma grande razão de ser, que é realmente proteger não a pessoa do parlamentar, mas o exercício de uma atividade, o poder legislativo, uma representação que se faz da sociedade, e a gente não dá o direito da sociedade. Ah, não, mas a sociedade foram não sei quantos que votaram nele. Votaram e elegeram de acordo com o nosso sistema eleitoral. Ele representa a sociedade do Rio de Janeiro. Se erraram ou não erraram, vão ser problema dos cariocas e vão ter eleição para decidir isso daqui a um ano. Agora, a verdade é que ele está lá representando a sociedade e tem essa proteção como um representante da sociedade. E mesmo que superasse isso, tem uma série de outras ilegalidades que são absolutamente insuperáveis. Isso que eu acho estranho, porque todos aqueles que defendem única e exclusivamente dizendo se aplica ou não se aplica a imunidade parlamentar. E esquecem todo o resto. Eu não vi ninguém defender um inquérito de ofício. Não vi ninguém defender, mas isso aconteceu. Então, tu não pode defender uma decisão dessas, porque isso aconteceu. Ah, não, mas não teria imunidade parlamentar. Aí sim é casuísmo, né, pai? Aí sim foi casuísmo, né? Casuísmo absoluto, de novo. Vocês devem ter sofrido... Perdão, pai. Os deputados levar isso para o Conselho de Ética. Se o Conselho de Ética recomendar a cassação, se o plenário cassar, está dentro da regra do jogo. Posso concordar ou discordar, mas está dentro da regra do jogo. Agora, da maneira como fizeram uma prisão pelo Supremo Tribunal Federal, num inquérito de ofício, num crime que não é inafiançável, em algo que não é flagrante, numa imunidade parlamentar, realmente, aí a gente está... Vocês devem ter sofrido isso nas redes de vocês também. Eu sofri enormemente, eu fui um dos poucos jornalistas que se posicionou a favor da soltura, né? Então, não preciso dizer que eu apanhei com isso. Mas sofri muito metodologicamente para fazer entender que eu não estava discutindo e nem legitimando as posições do Daniel. Então, quase toda a argumentação se transportou para cima das posições do Daniel. E da história do Daniel, eu já vi que o Fantástico, né? Por isso que eu digo, é política, é de política também, não é só de direito e Constituição, não. É de política também. Ele tem não sei quantos problemas na sua ficha funcional. Bom, isso é culpa dos cidadãos que elegeram ele tinha tudo isso. Os cidadãos o elegeram, ele é um representante dos cidadãos. O voto ele não tem motivo. Quando o sujeito vota, ninguém olha assim, ele votou por esse motivo, porque ele não sabia. O voto não tem motivo, ele é um representante e se tem que respeitar essa representação. O que o Fantástico fez ontem, de realmente tentar legitimar uma decisão inconstitucional e ilegal com base no histórico do sujeito, o que o Fantástico disse foi, cidadão do Rio de Janeiro, você errou, você não sabe votar, você não sabe escolher. O Fantástico atacou os cidadãos do Rio de Janeiro. Que é outra discussão, né, Painho? Que é outra discussão. É outra discussão. Eu tenho falado muito sobre isso também nos meus espaços, sobre uma direita desqualificada, desintelectualizada, né, sem gabarito, que acabou se elegendo na onda do Bolsonaro. Muitos dos quais se mostraram nem direita a ser, nem sabe o que é isso. Né? Não tem capacidade de avaliar o que seja uma posição ideológica.
surgiram nessa... Bom, mas esse, como tu bem disseste, é um tema de ordem política, que também vale ser discutido. Agora, muitos pretensos isentos, pretensos independentes, moveram a discussão, muitos anti-rivalidade, né? Muitos anti-extremismo, moveram a discussão para a questão bolsonarismo ou anti-bolsonarismo. E, de novo, não é disso que se tratava, não era disso que se tratava. Tanto que eu vi muitos democratas, até o PCO, né, que não é democrata, vejam só, até o PCO, que não é democrata, acabou dizendo, não, o ministro do STF não pode fazer isso. Vi muitos com a alegria, a maioria dos filiados ao Novo se posicionando do lado certo, notadamente críticos do Bolsonaro. No dia seguinte estavam criticando a demissão do presidente da Petrobras. Está valendo, mas agora ali não era disso que tratava, né? Foi muito bem a bancada do Novo, foi muito bem o posicionamento do deputado Marcel quando da sessão, foi muito bem, gerou uma reação do Amoedo, ex-dono do Novo, que se intitula dono de um partido, que ele é o fundador, ele botou dinheiro. Quer dizer, um partido que tem essa ideia de ser liberal, tinha na figura do presidente um dono de partido, alguém contra as liberdades, alguém que realmente queria o argumento de autoridade. Eu constituí o partido, eu botei dinheiro, eu sou fundador, eu mando nisso aqui. E a foi bem, reagiu muito bem ao Amoedo, que prestou um desserviço ao Novo. E que bom que o Novo soube se livrar dessa amarra de tornar um partido que defende, especialmente economicamente, mas defende para fora a liberdade, e tinha um dono que, em relação aos seus próprios parlamentares, não dava liberdade alguma, né? E isso chama muita atenção. O que a gente vê muito no argumento, Kleber, isso deve ter enfrentado, Luiz Vicente também, eu enfrentei, recebi mensagens, inclusive, de conterrâneos do Luiz Vicente, lá o Chico Sarati me mandou mensagem ontem de noite, dizendo, tu defendeu um cara que defendeu o AI-5, calma! Quem defende o AI-5 é quem defende prisão de ofício. Quem defende o AI-5 é quem defende que o ministro instaure um inquérito de ofício. Quem defende o AI-5 é quem defende prisão sem devido processo legal. Quem defende o AI-5 é quem defende a ausência de liberdade e de democracia. Então, na verdade, se a gente estiver trabalhando sobre AI-5, o que foi feito nesse espécie de processo, que para chamar de processo não dá, um arremedo de um inquérito de ofício, e isso está muito na lógica do AI-5. Está muito na lógica do AI-5. Então, ao contrário, ninguém está defendendo o posicionamento do Daniel em defesa do AI-5. Agora, não vai me dizer que uma manifestação de um deputado federal ameaça a democracia, o Estado Democrático de Direito. Porque, como o Kleber bem falou, então, quando se tenta invadir o Supremo Tribunal Federal, bom, aí se tem uma afronta clara à democracia, o Estado Democrático de Direito. Quando tu ofende, inclusive deseja a morte de um presidente da República, bom, então estaria muito mais forte do que palavras. O que eu vejo desse Daniel é um gargantão, é alguém que fala aquilo que sabe que não pode fazer. Não tem nenhuma ameaça concreta à democracia, ao Estado Democrático de Direito. Tem um boquirroto, tem um sujeito que não se deu conta, claro, da responsabilidade, do que ele exerce enquanto parlamentar, como representante do Rio de Janeiro, que não estava preparado para o cargo que ele foi eleito pelos cidadãos do Rio de Janeiro, mas a gente volta. É uma questão política, elegeram, e vão ter a oportunidade de não reconduzir, como o próprio parlamento tem a oportunidade, se assim entender que ele realmente viola o decoro, que ele realmente não condiz com a dignidade do parlamento, bom, pode, pelo Conselho de Ética, trabalhar também com a cassação dele. Agora, da maneira como aconteceu, me desculpe, quem defende isso, com base nos fins justificam os meios, está fazendo exatamente isso. Está justificando tudo pensando nos fins. Está realmente agindo como era a origem do AI-5, nos termos que o AI-5 preconizava. Então, é o contrário aqui, por incrível que pareça, por mais paradoxal que seja, quem defende o direito do parlamentar de falar pela imunidade, mas mais do que isso,
quem defende o Estado Democrático de Direito, a democracia, que a jurisdição não se instaura de ofício, que o mesmo pessoa não pode ser vítima, investigador e julgador, e que ali a gente não tinha os casos concretos para uma prisão, porque não era flagrante, não era crime inafiançável, a gente está falando de um parlamentar, de um representante da sociedade. Bom, quem defende isso como aconteceu é que tem que repensar seus conceitos de democracia. Perfeito, pai. E até nisso que estava lembrando, eu lembrei aqui, hoje chegou para mim um exemplar desse livrinho espetacular que eu já tinha lido, mas agora eu me gastei um pouquinho mais e comprei um capa dura para durar um pouco mais. E aqui no livro do 1984, do George Orwell, eu até comentei quando eu fui citar esse caso logo no início ali da prisão do Daniel, que no livro ele fala muito sobre a polícia das ideias, que é mais ou menos uma fase que nós estamos vivendo, né? Ele previu lá atrás que isso ia chegar para nós e nós estamos vivendo isso, que é o Estado querendo controlar o que a gente faz, mas também querendo controlar o que a gente pensa, o que a gente consome. E o direito penal ele tem uma coisa muito clara, a cogitatio, que é uma das etapas do ITER. A cogitatio, a cogitação, não é punível. A cogitação no direito penal brasileiro não é punível. Então não tem atos preparatórios, não tem nada que poderia levar a uma punição. Há uma cogitação, de novo, uma garganta. Só isso. E, complementando meu raciocínio, isso aí que aconteceu da prisão do Daniel é uma tentativa de calar uma pessoa, calar uma voz. Né? Isso é muito claro. É a mesma coisa que aconteceu com o jornalista Oswaldo Eustáquio, que misteriosamente caiu no banheiro quando foi arrumar o chuveiro. Que prisioneiro que arruma o chuveiro? Ele caiu e está paraplégico hoje no hospital. Então, são várias ilegalidades feitas do STF e a Câmara aceitando. Foi isso que aconteceu na semana passada. A Câmara aceitou. E aí, voltando para o regime militar, e as pessoas falam do AI-5, quando teve o regime militar, teve algo semelhante, né, de querer prender um deputado, e a Câmara, na ocasião, em vez de entregar o deputado, como foi feito na semana passada, a Câmara resguardou o direito do deputado de se expressar. Então, o que a gente vive hoje com a STF é até podendo dizer que é um pouco pior do que o AI-5, que o deputado mencionou, mas o STF agiu como AI-5. Então, é muito complicado, e aí vai muito, vocês já falaram, abrindo precedentes, e isso é muito perigoso. Luiz, eu acho que isso que tu está dizendo aí abre um outro ponto que precisa ser abordado nesse assunto, que vai acabar lá na última linha, num estudo, num questionamento sobre a composição, sobre as regras, sobre a cultura do STF, né? Tem uma cultura encastelada ali. Eu nunca fui, desde que eu comecei a estudar direito constitucional, nunca fui favorável à formatação de um tribunal constitucional composto meramente por carreira. Mas é uma discussão que precisa ser refeita. O fato é que os poderes, seja pelo voto popular, seja por uma Constituição proveniente de lei, eles precisam ter legitimação popular, precisam ter representatividade popular, precisam ter significado social. E o STF está muito perto de perder esse fio de legitimidade, que não é formal, o fio de legitimidade formal, é evidente que ele tem, não se questiona, mas esse fio de legitimidade social junto à opinião pública. Né? Um país, uma democracia que se preze, não pode ter uma corte constitucional com um tamanho desgaste social. Bota aí qualquer pesquisa de opinião na rua, você vai perceber o grau de desgaste que isso tem. Por isso que eu digo, às vezes, em defesa ao próprio sentido da existência de uma Suprema Corte,
a Suprema Corte precisa se revisar completamente em sua cultura, em suas regras, em sua composição, em seu jeito de agir, eventualmente também, o Paim tocou bem, em seu excesso de espetacularização. Eu vejo alguns se tornando artistas, celebridades, né? Não é muito esta ideia, a ideia da transparência não era muito esta, está se derivando para uma ideia de culto à celebridade, que não é o caso. Transparência é outra coisa. Agora, tem também por trás disso, eu noto, esse era o ponto, a partir do que o Luiz falou, que eu queria trazer, uma herançazinha do Brasil colônia aí, que é esse excesso de liturgismo às coisas que vêm do Estado. Essa genuflexão ao que é estatal, ao que vem do poder. Não podemos atentar contra as instituições. Essa frase sempre falada de boca cheia, ela parece assim politicamente perfeita, mas ela traz consigo um monte de vício retórico, de proteção do status quo, de imutabilidade, de reacionarismo, que alguém falou ali nos nossos comentários, que é diferente de ser conservador, de lógica de coroa, né, do Brasil colônia, de proteção, que não, esse é jogo nosso. Aqui em cima, no Olimpo, nenhum dos mortais haverá de encostar, né? É um liturgismo. A liturgia é necessária, o respeito às instituições é necessário. Agora, quem não é intocável é a soberania popular. O povo é que não é intocável. As instituições são tocáveis e mutáveis. Percebe que a gente traz aí uma espécie de devoção cultural num DNA que eu identifico lá um pouco de herança do Império, né? Do jeito de enxergar as coisas do Estado aí visto lato sensu, né? Portanto, o judiciário junto, como seres intocáveis. Não. Nós temos que discutir STF, como a gente discute executivo, como a gente discute legislativo. O que é intocável é a soberania do povo, né? Povo, território, poder, é isso que constitui o Estado. Então, não vamos esquecer disso. Quando a gente fala, temos que respeitar as instituições. Sim, respeitar, mas respeitar significa, inclusive, querer mudá-las e não manter sempre do jeito que elas são. Sabe que entrando nesse ponto aí, essa questão cultural, até aproveitando um pouquinho, sugeri uma série que é legal de assistir no Netflix, Borgen. Borgen é uma série sobre a política dinamarquesa. Borgen é um apelido que tem o prédio lá, o único prédio do mundo que alberga os três poderes. Lá está a primeira-ministra, lá o primeiro-ministro, lá está o judiciário e lá está o parlamento. E é muito legal como tu vê, e isso a gente tem inúmeros exemplos, como as pessoas andam na rua como cidadãos comuns, ou como elas chegam de bicicleta, ou como elas interagem com a sociedade. Claro que é um pouco diferente na realidade brasileira, mas aqui a gente tem uma blindagem de tal maneira. E o papel da mulher também, né? O papel da mulher. Minha sócia está assistindo, me contou, eu ainda não assisti, sobre o papel da mulher na política, né? Interessante. É muito interessante, é quase, desculpem assim, a liberdade poética, que mesmo não sendo um poeta, mas é quase um House of Cards dinamarquês. Coloquei aqui o link ali do Netflix, para quem quiser assistir, já está ali. É legal, é muito interessante, e tu vê muito, embora na Dinamarca, claro, embora um pouco diferente culturalmente, que nós temos aqui, mas a forma necessária de constituição, de ceder, de negociar, de se fazer política, às vezes uma política correta, às vezes uma politicagem, mas enfim, eu não vou botar política boa, política má, política é política. Política talvez com P maiúsculo, politicagem, que não é política propriamente dito, mas a maneira como se dá nessa série é muito interessante. Vale a pena, acho que é bacana. Eu gosto muito de ver isso, como funciona. Outra série que eu gostei muito de assistir, já assisti as temporadas, não tem uma nova, é Marseille, também é interessante, sobre um prefeito da cidade de Marseille, então muito legal também. Gerard Depardieu, diga-se de passagem, é o ator, que é muito interessante. Como tem um outro filme bacana, que é L'Hora Legale, ou A Hora da Mudança,
que é um filme de um prefeito de um pequeno município da Sicília. Então, algumas questões políticas aqui, a gente vê a diferença de como funciona ali na Itália, mas não na Itália, na Sicília, no sul da Itália, que aí talvez a gente comece culturalmente muito a compreender um pouco. Tu imagina que os cidadãos olham, não, ele não pode fazer isso. E aí o sujeito diz, não, ele pode sim, ele prometeu isso na campanha. O que ele está fazendo o que ele prometeu na campanha? Isso era aceitável. Então, e ali tem uma frase que o Sartori gostava muito, Kleber, aproveitando, foi chefe da Casa Civil do governo Sartori, em que daí, não estou dando um spoiler muito grande, mas aí está todo mundo na praça, assim, e o prefeito diz, mas quem aqui não quer mudança, né? Todo mundo, isso aí. Tá, mas e qual de vocês quer mudar? E aí uma senhorinha lá, pode pelo horário e pela língua, né? Mas vá fanculo! Quer dizer, não queira que eu mude. Claro que as coisas têm que mudar, mas eu mudar, eu abrir mão. Então tu vê muito da questão da Sicília, tu vê Marselha, a questão da França, e tu vê Borgen quando tu pega a Dinamarca. E aí tu vê as diferenças culturais e políticas, aí bota House of Cards americana, enfim. Alguns sindicatos e corporações. Ideias de política mundial que são legais de assistir, com séries de ficção, mas que são bacanas. Alguns sindicatos e corporações são meio assim, né, Vari? Eu brinco na área da educação, tem um pouquinho isso, eles ficam bravos comigo quando eu falo, mas deixa, tá tudo errado na educação, tudo errado. Experimenta mudar uma vírgula na educação para ver quem aceita. Esse no L'Hora Legale, a Hora da Mudança, tem sindicato e tem igreja, inclusive. Então ele pega todos os setores. É muito interessante o filme. Paim, Kleber, deixa eu dar uma atençãozinha rapidamente nos nossos comentários aqui. Quando tu falou da série, minha tia que mora na Argentina, tia Margot, falou aqui, ó, muito boa a série mesmo. Então, eu estou assistindo The Crown agora. Então, na próxima... Crown, Inglaterra, Grã-Bretanha, Reino Unido, The Crown, assisti toda também do The Crown, já espetacular. Que aí foi um pouco que o Kleber falou também da legitimidade, da legitimação. A força que tem a coroa, não é a rainha, é a coroa. Essa série The Crown é espetacular quando tu vê a mãe da rainha se curvando a ela. Não se curvou a filha, se curvou a coroa, ao que ela representa, a legitimação que isso tem e que dá sustentação a todo o Reino Unido, a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Isso é muito bacana. E bom ver tua tia Margot, que mora na Argentina, porque nessa área também de cinema, a Argentina dá show e tem vários exemplos que a gente pode ver na política argentina, em filmes argentinos espetaculares. Rapidamente, então vou assistir a série que tu indicou depois. E sobre The Crown, tem para mim um dos melhores personagens da política e da história do mundo, que é Winston Churchill, que tem vários filmes e bibliografia. Eu tenho um livro dele sobre os discursos dele, estudo sobre os discursos dele, é sensacional. E aproveitando que a tia Margot, acho que é hoje que está sendo lançado a série de episódios do Brasil Paralelo sobre a Argentina, sobre a queda da Argentina, né? E um aviso para nós não seguirmos aqueles passos ali. Tem aqui também, já concordando com a série, que é a Luciane, que eu acredito pelo sobrenome que é a mãe da Carol, sua aluna, Gustavo. E aqui também tem um comentário aqui Eu adoro a Argentina, estudei lá antes de fazer meu doutorado na URGS, eu fiz cadeiras de doutorado na Universidade de Buenos Aires, sou apaixonado por lá. Sempre que vou lá, isso aqui é muito bom. Populismo na Argentina e no Mundo, bom livro para ler. E esse aqui é interessante, aqui era do economista responsável pelo governo Macri. Por que fracassam todos os governos? Dizendo por que tentaram fazer algo no governo Macri, algo mais liberal na economia argentina, e não conseguiram. Então ele confessa os seus problemas e as dificuldades e bota por que fracassam todos os governos. Mas a Argentina, acho que é um belíssimo exemplo para a gente estudar. Quando a gente vê, tem um vinho que eu gosto muito, que é da Vicentin. A Vicentin é talvez a grande empresa cerealista argentina e que tem vinhos e tudo mais. O presidente resolveu estatizá-la. Na justiça derrubaram, mas resolveu estatizar a maior cerealista de vinhos e tudo mais da Argentina agora. E a Argentina tem isso cíclico, me parece que pior do que o Brasil, né?
E aí tu vê, quando tu olha a Argentina, tu acha que está num momento bom e eles... E aí muito falam, não, mas isso é a passividade do brasileiro. As coisas que acontecem no Brasil, se fosse na Argentina, isso jamais aconteceria. A Argentina trocou 7 presidentes em 10 dias. A Argentina trocou 7 presidentes em 10 dias. Quer dizer, uma bagunça. A Argentina tem uns históricos muito grandes que também não pensa que pode nos dar inveja, mas eles têm uma cultura, uma educação muito desenvolvida. É um país muito, muito interessante de se ver, mas tem problemas políticos talvez até mais graves que os nossos. E aproveitando ali que eu falei da minha tia e os teus comentários, ela me falou agora esses dias que a Localiza saiu da Argentina, então tem várias empresas saindo da Argentina, muitos argentinos vindo investir no Brasil. Pessoal que fala que o Brasil está ruim de investir, tem argentino vindo pagar. A do Kleber e da Critéria, Soraya Emborg, é interessante ver que a política e jornalismo são similares no mundo todo. E é muito interessante ver isso. E aí, de novo, claro, a gente está falando da Dinamarca, mas a gente tem exemplos aqui. E se tu for pensar na Zoe Barnes, do House of Cards, também tem uma semelhança muito grande com a jornalista do Borgen. Deixa eu pegar esse comentário aqui da Carol também, que ela falou para eu mostrar de novo a caneca. Qual é que acompanha em algumas lives já. Bora trabalhar porque eu não sou socialista, que da vista direita. E também eu estou usando a camisetinha aqui da vista direita aqui, ó. Então, estou esperando o patrocínio. Eles não me pagaram ainda, mas a gente está fazendo divulgação quase sempre por causa que gosto muito do. O Pugina dizia assim, Luiz. Tudo bem ser socialista, mas alguém tem que pagar nossos ideais socialistas, né? Vamos trabalhar. E tem um meme também muito bom que fala: o socialismo tem argumentos muito lindos, mas só o capitalismo tem televisões LCD de 70 polegadas. Deixa eu só entrar aqui, eu estava olhando agora aqui atrás, esse livro, Por que Fracasso Todos os Governos, que eu recomendo, e aí o Bernstein e o Buscaglia, eles foram os responsáveis pelo sonho da liberdade americana da Argentina em 2016, era um período de grande esperança, com Macri e tudo mais, e aí eles chegam a uma conclusão e mostram que uma linguagem, aqui inúmeros comentários sobre o livro. Os autores mostram, em linguagem simples e dirigida ao público em geral, como as atuais regras político-eleitorais, qualquer semelhança, não é mera coincidência com a realidade brasileira, como as atuais regras político-eleitorais de funcionamento e controle do Estado e de relações fiscais federais se conjugam para produzir políticas públicas de má qualidade e instáveis, em um Estado ineficiente e com altos níveis de corrupção, a vez que propõe um conjunto de mudanças institucionais para deixar para trás essa dificuldade da Argentina. Então, tem um pouco isso, né? E o nosso sistema eleitoral brasileiro, para mim, é muito claro. Quando tu elege pelo sistema proporcional, num país com 33 partidos, tu tem 28 partidos ou 30 partidos representados na Câmara dos Deputados, tu elege 28 minorias. Nunca um presidente sai das urnas com maioria. Ele sempre tem que constituir depois a maioria, e a maneira como se constitui acabam sendo das mais diversas formas. Então, o nosso sistema eleitoral, por mais que a gente tenha boas esperanças em governos eleitos, a verdade é que as instituições acabam gerando ainda mais dificuldades, mais instabilidade, geram também corrupção e geram ineficiência do poder estatal. Então, não basta também pensarmos apenas no resultado eleitoral. Está na hora da gente discutir, sim, as instituições. Está na hora da gente discutir, sim, a origem. Está na hora da gente discutir as causas. Não basta discutir as consequências. O Brasil todo aplaude uma lei da ficha suja. Só que a lei da ficha suja, a lei da ficha limpa, ela tem o condão de tirar da política velhos fichas sujas. O nosso problema é que o sistema produz novos fichas sujas e assim vai se retroalimentando. Então, tu só não deixa o ficha suja permanecer, e até deixa, né? Temos aí durante muitos e muitos tempos, mas a gente vai sendo surpreendido por novos a cada legislatura. Perfeito, Paim. E o nosso bate-papo está muito bom, Paim e Kleber. E o grande objetivo, né, do Entre Linhas é isso, é pegar um assunto e entrar de cabeça nele, a gente entender o que está nas entrelinhas, né?
desse assunto, então estou muito feliz, já estamos chegando aqui 1 hora de live, eu sei que... Cuidado para o VAR deixar... entrar de cabeça, aí o VAR vai marcar pena, pegou do Flamengo, e a gente tem esse problema. Eu sei que se a gente deixar, a gente vai seguir mais 1 hora, então vamos tentar fazer uma rodada final. Só antes eu preciso mandar um abraço aqui para minha mãe, que está sempre acompanhando, para o meu pai, que eu vi que comentou também mais cedo. E para essa rodada final, eu tinha separado aqui, eu recebi 2 perguntas no Instagram. Tá aí, Luiz. Como? Minha mãe também está aí, dona Sueli, veio lá de casa. Tá aí nos eu que assistia, Maria Isabel, não sei se ela está assistindo aí. Aqui, ó, achei. E eu separei 2 perguntas lá do Instagram, que foram do Leonardo, que é da Juventude do PSDB, mas que está sempre também nos acompanhando. Uma era sobre a prisão do deputado Daniel, que a gente já comentou bastante aqui, e acredito que é unânime entre nós 3 que sim, o Daniel cometeu excessos, mas que não devia ter sido pelo STF, sim pela Comissão de Ética e sim pelo plenário da Câmara a prisão dele ou a cassação dele. Mas o STF atropelou. A outra pergunta aqui, e aí vamos fazer ela para fazer uma rodada final, é sobre os mandatos dos ministros do STF, que ele perguntou se não seria interessante ter um máximo de 10 anos. E aqui deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo. O Toffoli, ele foi nomeado em 2009 ministro do STF com 41 anos. Fica 34. Ele vai... 40... Aqui tem 31. Aí ele vai se aposentar só em 2042, que é quando ele alcança 75 anos. Isso? Isso. Então, olha quanto tempo que ele vai ficar... 34 anos, ministro. 34 anos como ministro. Agora, se pegar os últimos, agora, Alexandre de Moraes, que é o nosso queridinho da vez, até 2043 a gente vai ter que aguentar ele. O Cássio, que foi uma indicação do Bolsonaro, a qual eu fui veementemente contra. E o senador Reis votou contra. Votou contra também. É até 2047 que a gente tem que aguentar ele lá. E aí a pergunta do Leonardo Martins é essa: por que não fazer os mandatos de 10 anos? Essa é a pergunta do Leonardo Martins, que a gente vai fazer a nossa rodada final, e também vou incrementar a rodada final aqui com uma frase que eu vou publicar amanhã na minha rede social, uma frase de Frederic Hayek: a liberdade não se perde de uma vez, mas em fatias como se corta um salame. Porque nós estamos toda hora tendo nossa liberdade tolhida, toda hora. Agora foi a imunidade parlamentar, artigo 53. Antes, com o jornalista, foi o artigo 5º, né, nossa liberdade de expressão que foi rasgada. E tantas outras liberdades que toda hora o STF ou o governo, em outros governos, faziam, estão nos tirando. Então a liberdade ela é tirada aos poucos. A liberdade de escolha é tirada aos poucos. Como, por exemplo, o Parler. Quando começou a dar o problema do Twitter, eu fui lá e criei o Parler, por causa que era uma rede social que se falava livre. O que o globalismo, o que as high-techs fizeram? Foram lá e derrubaram o Parler. Então, não é só o Estado, mas também há um grupo de pessoas poderosas interessadas em filtrar o que a gente lê, o que a gente consome. Então, as nossas liberdades estão sendo tiradas até no que a gente lê, no que a gente está assistindo. Então, vamos deixar essas 2 perguntas: STF 10 anos ou uma outra proposta para o STF, e também sobre a nossa liberdade que está sendo tolhida de pouco a pouco, e isso é muito perigoso. Gustavo, Kleber, quem quiser começar. Começa tu que é professor da área. Começa. Essa questão de tribunais constitucionais ou não, primeiro. Nós não temos um tribunal constitucional, nós temos uma Suprema Corte, mas ela não tem esse status de um poder, como seria um tribunal constitucional. Aliás, tem um professor gaúcho que eu gosto muito, o professor César Saldanha, foi meu professor em 2 disciplinas do doutorado, que ele defende a hexapartição dos poderes, entre elas a questão de um tribunal constitucional. Nós temos a Europa como um todo inúmeros exemplos de tribunais constitucionais.
assim como nós temos Supremas Cortes, como nós temos Americana, e como nós temos inúmeros exemplos aqui pela América Latina. E a mudança, a previsão da composição, ela é muito diferente, país a país. Então, vamos pegar o Brasil e os Estados Unidos, a gente tem uma necessidade muito grande de um mimetismo, de pegar muitas coisas americanas. Se pegar a Suprema Corte Americana, lá é vitalício. Aqui era 70 anos, agora com a PEC da Bengala são 75 anos. Aqui as sessões estão transmitidas, lá é impensável tu assistir ou transmitir uma sessão da Suprema Corte Americana. E lá elas têm indicações dos dois grandes partidos americanos com o que se espera de um ministro com um posicionamento muito claro de postura e visão de mundo, ideologia de lado a lado. A gente vê isso na Suprema Corte Americana. Aqui a gente tem ministro que diz para um chefe da Casa Civil que vai matar no peito e depois, enfim, a gente sabe o que faz. Então, tem muitas diferenças. A gente tem a Colômbia, por exemplo, vários outros países têm mandatos. Não seria uma novidade. Mandatos para ministros. Da mesma maneira, e eu sei que tem inúmeros projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para discutir reforma, número de ministros, condução, requisitos, mandatos. Há inúmeros projetos tramitando nesse sentido. E se pode discutir. Eu não vejo tanto problema na questão da nossa vitaliciedade. Claro que o limite hoje da PEC da Bengala de 75 anos. Muitas vezes, e a gente viu inúmeros exemplos, quando para a escolha do ministro ele prometeu ou se comprometeu com A, B, C, D. Se houve muita fofoca por aí. Claro que não se faz publicamente. Agora, no momento que ele entra lá e ele tem inamovibilidade, não pode se mudar, ele tem vitaliciedade, não se pode tirá-lo, ele tem irredutibilidade de salário, não se pode puni-lo, ele ganha uma independência em relação a quem o indicou, em relação a quem o escolheu. E isso, por si só, não é ruim. Porque aí a gente tem ministros que poderiam exercer aquilo que a jurisdição é. Ela é independente, ela é imparcial, ou deveria ser independente, deveria ser imparcial. E por si só, não é ruim. O problema é que a gente não cumpre aquilo que é estabelecido. Primeiro, quando é que a gente vê o Senado realmente exercer o seu papel? É uma indicação do presidente, mas uma definição pelo Senado, que tem este poder de vetar. Quando é que a gente vê uma sabatina no Senado feita de verdade, feita realmente naquilo que é importante, e não que é meramente ideológico ou não? Então, a gente não tem, pelas próprias instituições, o cumprimento de cada papel que se tem. Eu não vejo problema em a gente ter mandatos, como eu não vejo problema da gente ter a vitaliciedade por si só, ter mandatos, ou por si só ter vitaliciedade, não é algo positivo ou negativo por si só. Agora, a maneira como acontece no Brasil, o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário, os poderes, da maneira como a gente tem visto no Executivo, no Legislativo e, mais modernamente, no Judiciário. O Judiciário era talvez uma das instituições, pouco tempo atrás, que tinha uma legitimidade, que tinha realmente uma visão social. As pessoas viam o Judiciário como algo que elas não questionavam. E hoje a gente vê, muito pela espetacularização, os ministros, a maneira como os ministros estão trabalhando. Hoje eles dão entrevista sobre qualquer assunto. Nós sabemos que depois o sujeito vai julgar aquilo. Como é que ele vai dar entrevista pública? Como é que ele vai fazer da maneira como eles estão fazendo hoje? Então, infelizmente, a gente acabou, ao longo do tempo, desvirtuando muito o nosso poder judiciário. Isso faz parte do papel dos próprios ministros e acho que isso precisa ser revisto. Não vai ser simplesmente um mandato ou não. Eu entendo a pergunta do Leonardo, acho o questionamento muito correto, isso tem inúmeros exemplos mundo afora. Não acho que isso por si só vai resolver o problema do Brasil. Mas, enfim, tem muitas discussões tendo no Congresso Nacional, essa é uma delas. E em relação à liberdade, Luiz Vicente, acho que a frase do Hayek que tu trouxe e inúmeros exemplos que a gente trouxe aqui, a gente tem que cuidar muito da liberdade. Eu me considero um sujeito liberal, mas um sujeito que defende a liberdade na economia, as liberdades individuais, as liberdades do cidadão. A gente vê muitos liberais
travestidos aí, que não são, na verdade, liberais. A gente tem que cuidar um pouco isso, porque a liberdade, ela é, sem dúvida nenhuma, muito cara. E é um princípio que a gente não pode abrir mão. Muito obrigado pelo convite, Luiz Vicente. É um prazer falar contigo e com o Kleber. Desculpe se me estendi um pouco. Obrigado, Paim. E vamos seguir o Kleber, depois eu faço considerações finais. Joia. Luiz, tem aquela história assim, né? Que o sujeito planta num vaso semente de pimenta. Plantou, regou, de repente nasce. O cara vai lá, morde, e diz, pô, mas não é morango? Pugina quem conta essa história também. Não, é pimenta. Ah, que amargo, gosto de pimenta. Sim, mas tu plantou pimenta. Semente de pimenta dá pimenta, não dá morango. O que eu quero dizer com isso? A gente tratou aqui de problemas de política e de direito, né, que tem como consequência decisões esdrúxulas como a STF trataram. Mas, por trás disso tudo, está, sem dúvida alguma, é aí que eu falo da semente de pimenta, um quadro institucional brasileiro defasado, né, de 1988, um modelo representativo que não combina mais com a sociedade atual, um sistema presidencialista de coalizão que sobrou em poucas nações do mundo, tipo Argentina, Brasil, Venezuela e essas coisas maravilhosas, Paraguai, né? Então, esse Só modelo potência. De concentração de poder, essa tripartição, né, que o professor Saldanha critica há muito tempo, é que tem gerado, e as regras eleitorais também, né, as regras políticas, é que tem gerado produtos muito ruins, é que tem afastado jovens e pessoas da política. Então, para mim, cai de maduro aí a necessidade de uma reforma institucional profunda do país, uma reforma constitucional profunda, no que eu não acredito que acontecerá. Mas estou tentando mostrar que temos aí um problema de fundo mais grave, que é esse sistema presidencialista, concentrador de poder, que afasta eleitor de eleito, em que o governante tem que formar a maioria parlamentar depois de eleito, em que se elege um presidente por um partido que nem existe, e por aí afora. Então, tem uma contradição aí de fundo nas nossas regras institucionais, que também é responsável por gerar situações esdrúxulas como essa que a gente viu agora. O jeito para solucionar só isso, se no curto prazo não tem em vista uma reforma constitucional e nem a consciência desse problema, acho que não está, até porque se inventa um establishment que vive e se abastece disso, o jeito disso continua sendo, Luiz, um pouco o que tu fazes, que é a apropriação dos espaços de poder, a apropriação dos espaços da política, a apropriação dos espaços da cultura, a militância, a apropriação da política pelo povo. Isso é tão antigo quanto tão novo, né? Não tem outro jeito, o Ibsen Pinheiro dizia também, só se muda a má política por mais política e não por menos política. Ah, não gosto dessa porcaria aqui, vou cuidar da minha vida. Azar, alguém vai cuidar. Isso é antigo, mas é novo. Não tem outro jeito. Então, Platão, o destino dos bons que fazem política é ser governado pelos maus que fazem. É isso não mudou. Desde 2013, setores da juventude, setores da classe média, líderes liberais, líderes conservadores, uma parte deles muito bem preparados, estudados, orgânicos, sérios, moderados, consistentes, surgiram. Está na mão de caras como tu, de caras como nós, ou seja, se candidatando, ou seja, dando opinião, como é no meu caso, ou seja, sendo vice-prefeito, ou sendo jurista como o Paim, mas é disso, a política é da sociedade, não é deles, é nossa. Então, o jeito de mudar é por aí, não tem jeito fácil. E a liberdade é isso, né? Me preocupo muito, a mensagem que eu procurei trazer em todos os meus espaços de opinião é com o precedente que abre margem para um retrocesso de opinião de décadas, né? Estes precedentes que têm acontecido. E os precedentes que não são de origem só, nem tudo é uma discussão liberal entre público e privado.
Veja o que estão fazendo as Big Techs. Se trata aí de monopólio, de concentração de poder e recursos na mão de poucos. Não é apenas de público e privado. O privado também, quando concentra poder, gera o que estão gerando as Big Techs, que eu acho que é uma discussão nova, que eu sempre fui contra a regulamentação das redes sociais, continuo contra, mas eu acho que há uma discussão sobre responsabilidade civil e penal na medida em que redes sociais passam a censurar opinião, necessariamente, por uma questão lógica, elas precisam ser responsáveis pelo que não censuraram. Então, calúnia, injúria, difamação, essas redes vão ter que responder também. É isso que a gente quer? Enfim, são discussões do nosso tempo que acho que a gente tem que fazer. E eu quero também te agradecer, Luiz, pelo convite, por estar aqui, por estar debatendo esses temas. No meu 4.3, comecei ainda quando tinha cabelo, hoje não tenho mais, mas seguimos aí lidando com isso. Eu me preocupo com meus filhos, quando vejo um país em 2021 censurando opinião. Eu não acho isso normal, não acho isso pequeno, não acho isso assunto de menor importância. Então, te parabenizo aí pela iniciativa dessa live. Muito obrigado, Kleber, obrigado, Gustavo Paim, por aceitar esse convite, por estarem junto conosco aí, debatendo esse tema muito importante. Eu fico muito feliz que, pelos comentários que eu vejo aqui, e também para mim, quando eu comecei a fazer essas lives também foi para que eu aprendesse mais, e eu saio dessa live tendo aprendido muito com vocês dois e também com os comentários aqui dos nossos amigos que estão nos acompanhando. Sobre as Big Techs, né, sobre a iniciativa privada também, que tem essa parcela de culpa, não apenas o Estado. Fiz uma live sobre globalismo, pretendo fazer uma nova live também, pegando esse tema, pegando o Great Reset também, que muito me assusta, digamos assim, que nós estamos toda hora sendo tolhidos no que a gente... Eu estou sendo repetitivo, mas é porque realmente toda hora estão querendo controlar o que a gente lê, o que a gente assiste. E quando tu pega, por exemplo, um Big Brother, eles tentaram ao máximo colocar a gente para lacrar, para falar coisas mais ligadas à esquerda, mais ligadas ao socialismo, e graças a Deus eles deram um tiro no pé, que o pessoal está vendo como essa gente é chata, como essa gente do cancelamento aí é prejudicial para uma sociedade livre, né, que é o que a gente prega. E quando eu puxei aqui, né, o livro do George Orwell, ele, claro, obviamente não foi ele que criou o Big Brother, mas a frase que ele colocou no livro, né, o grande irmão está vigiando você, foi a inspiração do Big Brother. E só para complementar, nessa minha compra também eu comprei esse livro aqui, apesar de, né, sermos homens aqui, tem várias mulheres aqui nos assistindo, mas esse livro aqui, Politicamente Correto do Feminismo, ajuda um monte da desinformação que está sendo nas nossas redes sociais e também na televisão tradicional, direto acontecendo. Só agradecer vocês, agradecer o pessoal que está nos acompanhando até agora. Já estamos em 1h20 de live, então o pessoal que está até agora é muito guerreiro conosco aqui. Fica meu mais sincero agradecimento. Vou deixar a live salva aqui no Facebook, depois também vou colocar ela no YouTube, porque nisso que eu estava falando agora, acho muito importante a gente estar participando nas redes sociais. Aconteceu faz umas 2 semanas, tiraram o canal do Terça Livre do ar no YouTube, e eu não sou o maior fã do canal Terça Livre. Às vezes eu acho que eles cometem alguns excessos, mas a liberdade é todo mundo poder falar o que pensa, e quando o YouTube pega e cancela um canal inteiro, é porque nós estamos vivendo sim numa censura. Vários amigos meus que eu sigo toda hora estão sendo censurados também no Instagram, sem poder fazer live, sem poder publicar. Esse ponto, Luiz Vicente, é fundamental, que tem muitos dizem, mas é uma rede privada. É privado bota a regra e faz a regra. Não, peraí, a gente está falando de redes sociais de milhões.
de bilhões de pessoas. O poder que isso tem é muito maior do que o poder público, e ele tendo essa relevância, tendo esse alcance, tendo essa importância, não é um mero privado, não pode ser simplesmente obedecido quem participa ou quem não participa. Isso parece um serviço público mais relevante que a maioria dos serviços públicos, então isso precisa ser bem compreendido. Esse tema é um tema que as pessoas não estão se debruçando seriamente. E ele é muito sério, muito perigoso e merece uma análise bem forte. E muitos ainda falam, tu não gosta do Instagram, tu acha que o Instagram censura, tu acha que o Twitter censura, então vai para outra. Ok, fomos para o Parler, eles derrubaram o Parler. O Parler, ele estava... a hospedagem dele era na Amazon, então o Instagram, o Facebook, o Google foram em cima da Amazon, ou tu tira a hospedagem deles, ou tu vai sofrer. A Amazon se sentiu acuada, foi lá e tirou a hospedagem, derrubou o Parler deixou de existir. Esse é outro programa, Luiz, tem toda a razão, mas o jogo tá duro, viu? Tá duro, o cerco se formando, só não vê quem não quer, por isso que para alguns é mais fácil dizer, eu sempre usei muito, né, filosofia estuda, né, é mais fácil tu rejeitar aquilo que tu ignores, assim, esse problema aí, ideologia não existe, nesse deputadinho, não, o jogo é duro, meus amigos, e é de vários lados, né? Não vamos ignorar. Eu vi que a minha imagem estragou aí mais do que já é o natural, mas tá valendo. Até uma parte me disseram que ficou boa, agora eu vi que ela tá bem pixelizada. Acho que é hora de terminar. E sobre o que tu falou de jogo duro, quero deixar bem claro que o São Paulo está empatando com o Botafogo, e esse resultado não bota o São Paulo ainda no G4 definido. Ou seja, o São Paulo vai precisar pelo menos empatar com o Flamengo. Eu levo fé. Pode ser, mas acho que o São Paulo vai pegar uma pré-Libertadores aí, vai trabalhar bastante lá. Está sofrendo, coitado. Então, quero agradecer imensamente então vocês, também o pessoal aqui que está comentando, dando parabéns para a live. E para o Kleber também uma menção que a gente voltou a fazer os acampamentos da juventude no mandato passado, que foi idealizado lá atrás pelo Kleber, pelo Pugina, pelo nosso amigo Perac também. Então a gente voltou a fazer isso porque é isso que a gente precisa, de jovens mais bem informados, bem capacitados para esse jogo duro, talvez não ser tão duro ali na frente. Então, muito obrigado, vocês dois, obrigado a todo mundo que está acompanhando e até uma próxima live aí, certamente vamos nos encontrar aí. Um abraço, pessoal, obrigadão aí pelo convite. Um abraço, Luiz, sucesso. Muito obrigado.